Meus companheiros de mesa, me permitam que faça uma saudação especial ao presidente da OAB, Márcio da Costa, porque nesses tempos assim difíceis, de uma certa desesperança, uma das coisas boas que me aconteceu foi ter convivido mais de perto com essa figura humana realmente diferenciada do Márcio da Costa. Os nossos diálogos, uma vez por mês, aos sábados, me ajudaram muito a pensar a crise brasileira e, sem dúvida nenhuma, eu fui confidente de um dos seus propósitos praticamente sonhados logo no começo do ano, e que, tendo em vista que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ia fazer 70 anos, era o momento de fazer um grande evento. Então, esse evento foi feito em função desse sentido de homenagear uma das provas da condição humana, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem nenhuma coincidência cronológica com nenhum evento político, para que ela tivesse um efeito de contradita, ou de afronta, ou de desafio, etc., etc. Porque quando os dirigentes eleitos não eram sequer projetos, o Marcos da Costa já estava pensando nessa reunião internacional comemorativa dos direitos humanos. Eu quero dizer que a idade tira muita coisa da gente. Não tira tanto quanto a gente imagina, mas se preparem que tira algumas coisas. E uma das coisas que tira é qualquer sentido de vaidade, de querer se destacar, etc., etc., porque a partir de uma certa idade a gente tem uma noção de que cumpriu o seu tempo, deu o seu recado, e qualquer coisa que vier por um acréscimo absolutamente acidental. Então, eu realmente venho à OAB, em primeiro lugar, para homenagear meu amigo presidente da OAB, recordar a ele uma grande frase que eu ouvi de um mestre de direito quando eu estava na faculdade. Eu perdi uma eleição e ele chegou para mim e disse: jovem, Platão dizia, nas batalhas pelo ideal, desde que a luta tenha sido feita pelo ideal em que você acredita, há uma equivalência ética entre ganhar e perder. De maneira que, se Platão achava que era assim, é porque é assim, Márcio. O que interessa é deixar um legado, não ter passado em branco. E isso, sem dúvida nenhuma, que o Marcos deixou um legado, deixou um exemplo, e, sem dúvida nenhuma, que viveu momentos difíceis no Brasil, que eu sei disso, que seriam mais difíceis se não fosse a luta e o testemunho de luta, de ideal do Márcio da Costa. Mas, hoje, eu só queria deixar aqui 3 afirmativas muito breves, porque não é o caso de, num auditório qualificado como esse, com uma bancada como essa, querer dar uma aula sobre direitos humanos. Eu só queria dizer que, no momento em que se achou que a criatura humana não era um pedaço de mármore, não era um pedaço de árvore, não era um pedaço de terra, que ela era um ente de razão, se criou a dignidade humana como um atributo que só a condição humana tem. Por mais que a gente admire um objeto,
sabe-se que esse objeto não tem dignidade humana. É um atributo nosso. E quem deu o porquê da criatura humana ter essa dignidade, e mais do que isso, corporificou essa dignidade, tirando do abstrato para o concreto, foram os direitos humanos. Então, o que são os direitos humanos, afinal? É a forma de materializar em direitos, em fatos, portanto, correspondentemente a deveres, a dignidade humana. A dignidade humana se expressa pelos direitos humanos. Quanto mais direitos humanos, mais dignidade humana. Quanto menos direitos humanos, menos dignidade humana. É uma noção, portanto, que não é de difícil compreensão, e eu realmente me espanto quando vejo pessoas que falam em público, que se credenciam a apoios públicos, etc., ainda colocando em dúvida o que seja direitos humanos. Então, eu acredito muito em telepatia, e por telepatia, essa minha noção de direitos humanos, eu espero que chegue a quem ainda tenha dúvida fora dessa sala sobre o que seja direitos humanos. A segunda coisa que eu queria dizer é que esses direitos humanos não atrapalham a vida humana e nem constituem obstáculo ao desenvolvimento. Quem tiver dúvida disso é percorrer os lugares em que se desenvolveu mais desenvolvimento no mundo moderno, em que esse desenvolvimento se expandiu harmonicamente em todos os setores, de maneira que, se as democracias nórdicas se desenvolveram do jeito que se desenvolveram, que são hoje referências mundiais, porque cumpriram os direitos humanos, é porque os direitos humanos não atrapalham, não obstaculizam a que se consiga o pleno desenvolvimento. Então, só o tacanho que não enxergue um palmo além dos olhos é que pode pôr em dúvida a função incremental que os direitos humanos têm para o desenvolvimento. Por isso, eu, durante a minha vida, quis sempre saber, nos vários cargos que eu ocupei, quando eu tinha algum economista do lado, eu sempre perguntava: o senhor acha que os direitos humanos ajudam ou atrapalham o desenvolvimento? Quando dizia, acho que atrapalha, eu não tinha dúvida em dizer, esse camarada vai ser nocivo ao Brasil. Quando dizia, não, ajuda, eu digo, esse deve ser prestigiado. Não sei qual é a resposta que os atuais economistas que estão sendo recrutados têm a essa pergunta. Mas quem conhecê-los, façam essa pergunta. Se disser que atrapalham, epa, cartão amarelo, porque não vai ajudar o Brasil e muito menos o desenvolvimento brasileiro. A outra coisa que eu queria fixar é que os direitos humanos têm uma função extraordinária na vida dos países. Não é próprio, não é uma originalidade brasileira que de vez em quando haja surtos de moralismo, que todas as coisas parece que transgrediram os códigos éticos e se faz uma generalização indiscriminada
e nada obedece a nada, todos são igualmente culpados, e de repente vai-se para a vala comum. E não há mais noção de uma coisa que os juristas romanos faziam tão bem feito, que é a distinção das coisas, né? Quer dizer, o jurista não usa microscópio, nem régua de cálculo, mas é capaz de pesar as coisas, porque as coisas têm pesos diferentes. Nada do direito é uma coisa que emplaca de uma forma uniforme. Tudo tem nuance. E a sabedoria do jurista está exatamente em descobrir e revelar essas nuances. E a verdade é que os direitos humanos, de repente, ficam assim relegados a um segundo plano, porque tudo passa a girar em torno da questão da moralização, dos costumes que foram ofendidos, etc. E eu quero dizer que vivi essa experiência a nível de estudo e a nível de Brasil também. Toda vez que um surto de moralização, de moralismo, se deu, e não houve imediatamente a conexão com os direitos humanos, esse surto de moralização, de moralismo, se necrosou numa espécie de tumor medievalista, de tumor inquisitorial. Então, quando se dá esses surtos, o que nós temos que fazer, nós que acreditamos nos direitos humanos, é imediatamente fazer as conexões com os direitos humanos. Porque só os direitos humanos têm o condão, uma espécie de antídoto de que esse surto não se perpetue numa espécie de tumor inquisitorial, em que todos os direitos não são reconhecidos. O nosso Maris de Oliveira deu alguns exemplos, poderia dar outros, mas todos sentem que alguns direitos estão na iminência de serem afetados, outros já foram afetados. A verdade é que precisamos fazer, e eu acho que a grande finalidade desse encontro, pelo que eu me lembre do que o Mar tinha na cabeça ao pensar esse encontro, é exatamente que ele ia coincidir com o auge dessa onda de moralização expressa nas eleições, e era preciso o mais rapidamente fazer as conexões com os direitos humanos. É a gente imaginar que numa sala operatória tem uma hora que o cirurgião se liguem já o oxigênio, porque senão vai necrosar. É isso. E esse oxigênio são os direitos humanos. Nós temos essa obrigação, que sabemos disso, de clamar por essa conexão o mais rapidamente possível. E saber que, se não houver essa conexão, nós temos, sim, o risco de viver uma fase de intolerância que não tem outra definição a não ser um quisto inquisitorial. Como eu sou otimista, eu acho que, sobretudo vendo a ideia do Marcos transformada em realidade, e tantas pessoas dispostas, em plena quinta-feira, a enfrentar o tráfico de São Paulo e vir aqui para refletir sobre direitos humanos, eu acho que nós vamos fazer essa conexão, ou tentar fazer.
E hoje, a meu ver, o que existe mais moderno, quer dizer, se pudesse aplicar de novo o exemplo da sala operatória, o oxigênio mais oxigenado, se isso não é uma redundância, é o que o mundo fez há 2 anos atrás, pela ONU, em Nova York, de convocar todos os países, por diferentes que sejam em ideologia, em política, em geografia, em situação econômica e cultural, e consensarem sobre 17 metas para definir o desenvolvimento que, como tem que ser moderno, tem que ter necessariamente o acréscimo do conceito de sustentabilidade. Eles já tinham feito uma primeira experiência de, na virada do milênio, previram 8 metas para serem adotadas pela maioria ou pela totalidade dos países, as metas do milênio. Os resultados foram, pelo menos, razoáveis. Fizeram uma convocação, foram atendidos, quer dizer, foram todos, praticamente todos os países do mundo em volta de uma mesa, discutiram durante alguns meses, pelo menos 3 meses, o que precisa se fazer hoje para que esses 8 anos da meta do milênio, esses 15 anos da meta do milênio que terminou em 2015, continue por mais 15, com a ideia central das metas do milênio, que era um desenvolvimento integral dos direitos humanos, uma vez que a gente sabe que hoje a noção moderna dos direitos humanos abrange não só os direitos clássicos, civis, ou de primeira geração, se quiserem, mas também os direitos humanos sociais, os direitos humanos culturais, os direitos humanos econômicos. Isso foi decidido unanimemente pelo mundo na conferência de 2000 e a conferência da Áustria. O presidente era o Itamar Franco. 2003. Não, o Fernando Henrique foi 2000 93. Houve essa conferência e o mundo chegou à conclusão de que tinha se expandido de tal maneira o elenco dos direitos humanos, não eram mais aquelas 3 liberdades clássicas da Declaração de Independência dos Estados Unidos, direito à vida, direito à liberdade, direito à busca da felicidade, mas ele tinha se expandido, felizmente, em dezenas de outros direitos, com temáticas diferentes. Quer dizer, tinha transposto os limites das liberdades clássicas, tinha ido para o social, direito ao trabalho, tinha ido para o econômico, o direito à pessoa poder se realizar como empreendedor, e tinha ido para o campo cultural, de vez que todo mundo tinha o direito de apreciar a arte e ser um adepto da teoria musical, plástica, etc. Então, o mundo se fechou nessa conferência de Viena, e seria muito interessante que o novo ministro das Relações Exteriores procurasse as atas dessa conferência de Viena, porque o Brasil teve uma grande participação nessa conferência. Um dos redatores foi o embaixador Saboia, de maneira que eu acho que o ministro atual, parece que é um homem que gosta de ler, leia também as atas da participação do Brasil nessa conferência de Viena, quando o mundo
chegou a essa concepção unitária dos direitos humanos. Quer dizer, é direito humano, mas precisa ser, do ponto de vista de liberdade civil, mas também de liberdade econômica, liberdade social e cultural. Por isso é que não basta um país se dizer cumpridor dos direitos humanos quando apenas olhou para um dos tipos de direitos humanos. Por exemplo, eu, quando fui ministro da Justiça, fui à China. E lá tive uma conversa com o meu homólogo, o ministro da China. E chinês é muito formal. E não é como o brasileiro que gosta de conversar em elevador, em corredor, em esquina. Ele não dispensa um bom sofá, na frente do sofá uma mesinha, e em cima da mesinha um bule de chá. Então, dentro da formalidade que caracteriza o chinês disse: doutor Gregório, eu soube que o senhor veio à China para discutir direitos humanos, os problemas de direitos humanos da China, mas eu queria dizer que a China não tem problema de direitos humanos. Porque nós somos 1.400.000.000 criaturas, todas comem, todas se vestem, todas estudam, todas, quando ficam doentes, são assistidas, e depois, quando a biologia já não segura a pessoa, tem um tipo de amparo na chamada terceira idade, etc. Eu disse: olha, ministro, eu fico satisfeito em ouvir isso, porque realmente essa cifra de 1.400.000.000 pessoas, 400 milhões de pessoas, é uma cifra enorme, e eu não poderia dizer o mesmo do meu país. Nós estamos lutando para que um dia todos os habitantes do Brasil tenham essas conquistas. Mas eu mentiria se dissesse que todas hoje têm. Mas o senhor está me dizendo que na China todos têm. Eu não posso deixar de cumprimentá-lo por isso. Mas eu queria saber, tudo através de intérprete, porque eles não falavam nenhuma palavra de inglês e eu não falava nenhuma palavra de chinês. Então eu disse: eu queria saber, em matéria de habeas corpus, como é que os senhores estão na China? Aí, pela primeira vez, a China ouviu a expressão habeas corpus. Não tinha tradutor que soubesse o que é habeas corpus. Depois de muita confabulação, etc., eles conseguiram entender que era uma figura de direito fundamental em matéria de direitos humanos, e eles não sabiam o que era habeas corpus. Mas eu digo o seguinte, para ser justo: eles têm uma grande vontade de saber. Quer dizer, não é um povo fechado e autoritário, como indiscutivelmente é, mas que queira se solidificar o resto da vida nessa condição. Porque, a partir desse momento, eu fui várias vezes procurado no Brasil para receber comissões da China que vinham para estudar com o Dr. Gregório o habeas corpus. E chegamos até a celebrar um convênio, uma vez, para vir um grupo maior do Brasil estudar habeas corpus. Eu tenho uma grande esperança que esse habeas corpus tenha se materializado em alguma coisa lá na China, não é? E acho que o autoritarismo deles não é tão fechado quanto foi quando eu estive lá há 12 anos atrás. E se a minha provocação a respeito de habeas corpus serviu para alguma coisa, eu estou muito satisfeito de ter colaborado com essa abertura chinesa. Mas, de qualquer maneira, eu quis dizer ao ministro da Justiça que, na minha concepção, não bastava eles terem realizado
os direitos humanos sociais, os direitos humanos econômicos, os direitos humanos culturais, porque nos chamados direitos humanos clássicos de primeira geração, eles estavam ainda numa posição de sequer conhecer o habeas corpus. E outras perguntas tão indiscretas como essa completaram o meu juízo de que realmente eles não tinham uma boa performance nesse tipo de direitos humanos, porque ele não me deu respostas satisfatórias na questão de quanto tempo depois o sujeito preso tinha direito a se avistar com um advogado. Não era um direito que fosse imediato, e nem era um direito que demoraria apenas uma semana, mas há 12 anos atrás era um direito que o sujeito só tinha depois de 6 semanas. De maneira que o que faz a concepção de direitos humanos hoje é essa unidade. Quer dizer, alguém, ou algum país, ou algum setor que cumpre os seus direitos humanos na sua dimensão clássica, na sua dimensão social, na sua dimensão econômica e na sua dimensão cultural. Nesse sentido, acho que o que a ONU fez com as metas do milênio e repetiu agora, há 2 anos atrás, com as metas de um desenvolvimento sustentável, fixando 17 metas, é o que há de mais moderno em razão no campo dos direitos humanos. E eu acho que se eu pudesse sugerir alguma coisa à OAB, como fecho dos trabalhos desse congresso, seria distribuir para toda a classe esse gráfico que mostra as 17 metas, que são, cada uma delas, colhidas nesses campos dos direitos humanos. A primeira delas, para terem ideia, é a questão de erradicação da pobreza. Quer dizer, isso hoje é um compromisso dos direitos humanos. O Jefferson, que fez genialmente a Declaração dos Direitos Humanos, aliás, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, se de repente voltasse e dissesse, poxa, mas vocês agora estão preocupados com a erradicação da pobreza? Que beleza! Eu coloquei lá a procura da felicidade, mas não tinha ideia que os direitos humanos iam chegar a ter esse interesse. Outro exemplo, para não me alongar muito, é a educação, mas está aqui, educação de qualidade. Está mostrado que, se não houver a qualidade, não adianta mandar a criança para a escola, porque é transferir um não por um outro não. Outra é a questão de paz, justiça e instituições eficazes. Instituições eficazes, quer dizer, instituição que funcione. Quer dizer, a toga nos fóruns tem que funcionar. Além dos fóruns, não precisa de toga. Porque aí os civis se incumbem do que tem que fazer funcionar. A farda tem que funcionar nos quartéis. Não precisa funcionar além dos quartéis. Além dos quartéis, os civis darão conta das tarefas. Então é isso que está aqui, esse sentido de a ordem social representar e desenhar com todos os poderes de atuação as instituições, mas não permitir que uma queira se imiscuir noutra. Enfim,
são 17 itens que hoje definem o que é o milênio da sustentabilidade, o que é o programa que a humanidade tem que seguir nos próximos 15 anos. Aliás, 13 anos, porque 2 já se passaram. Eu acho que isso é a melhor resposta que se pode dar a que essa crise brasileira, que ainda está para ser historiada, as pessoas que cuidam da crise brasileira, que começou em 2013, ainda fazem com tentativas, ainda não apareceu a grande história sobre essa crise, ainda é uma coisa que estamos tateando no sentido de entendê-la. Mas, de qualquer maneira, é preciso saber que algum proveito a gente tem que tirar dessa crise. A gente corre um grande risco e pode ter um grande proveito. O grande risco, eu já disse e repito, é ela se transformar num quisto de inquisitorial. Quer dizer que realmente se crie um Estado semipolicial em que a delação, o castigo, expor a pessoa ao opróbrio, seja uma coisa que faça realmente a fama e a importância das pessoas e dos setores que se dedicarem a isso. Esse é o risco real que nós corremos. Eu diria isso se o vencedor fosse João ou se o vencedor fosse Manuel. O vencedor não foi João, não foi Manuel, foi quem foi. Estou dizendo ele, como diria a outros dois, se fossem eles os vencedores. O risco que existe, creiam nesse homem que não tem outro atributo a não ser a sua experiência e a sua idade. E, realmente, a maneira de não correr esse risco, de evitar esse risco, é engatar imediatamente o oxigênio dos direitos humanos. E da forma moderna. Por exemplo, eu, se fosse o vencedor dessas eleições, ninguém entraria no meu gabinete, mesmo para dar recado sobre meteorologia, que eu não perguntasse. Me diga uma coisa, diga uma das 17 medidas necessárias para o desenvolvimento sustentável. Então, eu vou terminando dizendo que, por telepatia, estou mandando recados para quem vai comandar o Brasil. Se quiserem comandar bem o Brasil, de evitar o risco de transformar o Brasil num quisto inquisitorial, usem e abusem dos direitos humanos, que é a única coisa que não faz mal. Sempre faz falta. Por mais que se dedique a ele, todo o tempo é pouco, porque realmente é a forma de cada vez mais o gênero humano se afastar das cavernas. Muito obrigado.